Agora vamos ver, ele vai citar aqui alguns pais da igreja, citando que Cristo, ele é a pedra. Claro que Cristo, ele é a pedra. É a rocha de fundador. E os apóstolos são as pedras de edificar a igreja. Tem diferença. Pedra de rocha, de fundar o edifício, pedra de ângulo, e as pedras que vão edificar esse ângulo. Tem diferença, pô. Sim, Cristo, ele é a pedra de ângulo, os apóstolos são as pedras que edificou a igreja. Falando também. Por exemplo, Agostinho de Hipona, vamos colocar aqui, ó. Pois Petra. Ó, o que o Agostinho de Hipona vai falar. O que a gente está pregando aqui, o que a gente está falando. Pedra de ângulo é Cristo. A pedras que vai edificar a igreja, tendo o pastoreio, a pedra, a Quefas, São Pedro. Simples entender isso. Rocha não é derivada de Pedro, mas Pedro de Petra. Assim como Cristo não é chamado assim do cristão, mas o cristão de Cristo. Pois por isso mesmo o Senhor disse, sobre esta pedra edificarei minha igreja, porque Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Sobre esta pedra, pois disse ele que tu confessaste, edificarei a minha igreja, pois a rocha, Petra, era Cristo. 1 Coríntios 10, 4. E sobre esse... Claro que a pedra, a rocha é Cristo. E os apóstolos são as pedras que vão edificar a igreja. Através de quem? Através dessa rocha. Através do ensinamento dessa rocha. Porque Cristo ensinou os seus apóstolos a pregar. E o Espírito Santo vos deu força para edificar a igreja. A pedra de ângulo, Efésios 2:20, é Cristo. E as pedras que edificou esse ângulo, essa igreja, o corpo místico do Senhor, são os apóstolos. É isso que o doutor não quer entender. Por quê? Seu fundamento não se encaixa. A igreja protestante não encaixa. Porque o protestante é a igreja fundamento de homens, sem a revelação da pedra de ângulo. Sem a doutrina e o pastoreio dos apóstolos. Esse fundamento também é edificado o próprio Pedro. Então o Pedro está edificado sobre o próprio Cristo. Porque ninguém... Claro, Pedro está pregando que aprendeu com a pedra de ângulo. Os apóstolos estão pregando que aprendeu com a pedra de ângulo. Por quê? O Espírito Santo é o próprio Cristo. O Espírito Santo é o próprio Deus que desceu lá dos apóstolos 2. Tanto que primeiro quem está pregando, edificando essa pedra de ângulo, edificando a igreja, com a pregação oral, aprendido com a convivência do verbo, São Pedro. Então, ele é a pedra, é a Quefas que pastoreia a igreja, que está edificando a igreja. A pedra de ângulo é o Senhor Jesus Cristo. Pedro deixa bem claro em 2 Pedro 4, 5 e 6. Simples entender isso. Pode lançar outro fundamento além do que já está posto, ao qual é Cristo Jesus. 1 Coríntios 3, 11. Olha aqui, João Crisóstomo. Vocês colocaram outro fundamento. Mateus 12, 25 e 6. Divisões. Então, já não pode colocar outro fundamento de Jacó, que ele já foi posto. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, tendo por pedra de ângulo Cristo. E vocês fundaram outra igreja. Vocês fundaram o corpus amputado da cabeça. Simples entender isso. Voltando aqui, se citando esses pais da igreja aí, só aumenta mais a fé católica, pô. Porque eles estão dando referência que a pedra de ângulo é Cristo e a pedra que vai edificar a minha igreja são os apóstolos. Como vai dizer aqui em 1 Pedro, deixa bem claro. Olha só que interessante. Primeiro Pedro 2, 4, ó. Tô mexendo com o cimento que minha mão tá zoada, pô. Aqui, ó. Achegai-vos a ele, pedra viva, que os homens rejeitaram, mas escolhido precioso aos olhos de Deus, ó. E quais outras pedras vivas vós também vos tornais? Os materiais deste edifício, ó. Então, as outras pedras vivas, que são os apóstolos, vão edificar a igreja. Como? Atualizando o sacrifício de Cristo, Jeremias 33, 17, 18. Como? A Santa Missa.
a pregação oral, etc, 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 espiritual um sacerdote santo, para oferecer vítima espiritual agradável a Deus, por Jesus Cristo. Por isso, lê-se na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida preciosa, os olhos preciosa. A quem nela puser sua confiança não será confundido. Isaías 28, 16, ó. O 7, para vós, portanto, que tendes crido, cabe a honra, mas para os incrédulos, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular, uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo. Olha só, para os incrédulos que não acreditam, é uma pedra de tropeço, de perdição, porque está negando a igreja do Senhor. A esposa, sim, porque sobre ti, Pedro, edificarei. A minha é o termo feminino. Termo masculino, a cefa. Crisóstomo, eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Isto é, na fé de sua confissão. Olha João Crisóstomo de novo, ele fala nesse momento coisas humildes de seu caminho para a sua paixão, para que ele possa mostrar sua humanidade. Pois aquele que construiu sua igreja sobre a confissão de Pedro e a fortaleceu tanto que 10.000 perigos e mortes não podem prevalecer sobre ela. Hipólito de Roma, exatamente verdadeiro para a sua natureza. Em seguida, a declaração do Pai: este é meu filho. Havia revelado a Pedro que ele deveria confessar que tu és o Filho de Deus, pois nas palavras isto é, Deus, o revelador, o aponta. E olha só, ele mostrando esses documentos da patrística, história da igreja, refuta ele mesmo. Vou até, a minha já está ampla. Refuta ele mesmo, que todos os pais apostólicos acreditam na confissão de Pedro. A confissão de Pedro, a pregação de Pedro, a fé que Pedro exprimiu, que vai ser edificada a igreja. Tanto que o Pai revelou a São Pedro. Por que não revelou os demais? Só a São Pedro. Ó, aí você entende a ousadia de São Pedro. Se você for ler os 4 evangelistas, não São João, mas os 3, você vê o destaque de Pedro. Em Atos dos Apóstolos, ali até o capítulo 15, do 1 até o 15, você vê o destaque de São Pedro. Olha só. Simplesmente ele cita esses pais da igreja aí, é para ele apanhar, pô. Porque momento nenhum que ele está falando que Pedro é a pedra de ângulo. Pelo contrário, a pedra que vai edificar esse ângulo, essa igreja, que já tem uma igreja fundada. Cristo é o fundador dessa igreja, fundada e gerada lá na cruz. Mas falta edificá-la. Tornar pública. Atos Apóstolos torna pública, o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, revestiu eles de sabedoria e saíram para pregar, para edificar a igreja, para se concretizar a profecia de Cristo, para se concretizar a revelação do Pai. Que não é doutrina, fundamento de homens, invenções de homens, outro fundamento, etc. Não. Tanto que é de Bíblia. Escritura. Aí os caras, eles citam o pai da patrística para tentar distorcer, pô. Eles não estão usando mais escritura. Porque a escritura não dá brecha. Me mostra onde tem seus fundamentos. Não tem. Divisão, Mateus 12, 25, 26, Marcos 3, Lucas 11, 17. Ou Gálatas 1, 7, ou 2 Coríntios 11, 4. Ou 2 Pedro 20, Romanos 1, Romanos 16, 17, 18. Toda divisão será destruída. Não foi confiada a divisão. São corpos amputados da Kéfas, amputado da pedra de ângulo. Simples entender isso. Aí os caras querem defender isso. Ah, porque você não refuta, você vai ser desmascarado. Ó, meu irmão, toma vergonha na sua cara, pô. Você acha que vai entrar nesse contexto aqui, nessa vergonha? Os pastores vão lá debater com o padre do estouro lá, ó. Os bons de Bíblia, os conhecedores, tomam coro de Bíblia.
Os caras querem debater, eles colocam o tema, pô. E o católico acaba caindo. Simples, meu irmão. É de escritura. A escritura dá para se refutar. Provando a escritura. Eu não tenho acesso ao computador, não tenho acesso à patrística, não tenho acesso a todo esse... que esses caras têm, pô. De Bíblia, escritura. Sobre ti, Pedro. Edificarei minha igreja. Não sobre ti, Edir Macedo. Não sobre ti, Lucas Manzoli. Não sobre ti, Rodrigo Silva. Não sobre ti, João Oliveira. Não sobre ti, a Universal, a Triangular. Não, é sobre ti, Pedro. Ponto final. Ah, mas o pastor lá está pregando. Não, é uma só igreja. Ele está tendo outra visão, outra interpretação. É uma só interpretação. Porque o Espírito Santo é um só. Efésios 4, 5. Mateus 28, 20. Simples entender isso. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. É a resposta a esses doutores, pô. E aos seus seguidores. Glória a Deus, aleluia. Salve Maria, toda pura. Que está orando junto com os apóstolos 1,14. Entendeu? Não está orando junto com Maria? Para mim não interessa. É fundamento de homens. Os apóstolos oravam junto com Maria. Atos Apóstolos 12. As Apóstolos 1,14. João 19, 25, 26, 27. João 2. Simples entender isso. Apocalipse 12. Apocalipse 12, 17. Nós somos esse resto da descendência da mulher que guarda, que ama a igreja, etc, etc, etc. Glória a Deus, aleluia.